Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso módulo 1, ainda falando da introdução à lógica formal. Nós podemos montar fórmulas lógicas a partir do encadeamento de letras de proposição, conectivos e parênteses ou colchetes, para formar novas expressões como essa daí, A implica em B e B implica em A. Uma cadeia, ou uma fórmula, deve formar uma expressão válida, chamada de FBF. FBF significa fórmula bem formulada. Existem também as fórmulas atômicas, que são as que não podem ser decompostas em proposições mais simples, como, por exemplo, A implica em B, eu não tenho como decompor. Existe também uma ordem de precedência na hora que a gente vai avaliar o valor lógico de cada fórmula. Primeiro, a gente olha os conectivos que estão dentro dos parênteses, do mais interno para o mais externo. Depois, a gente avalia a negação, depois conjunção e disjunção, distintamente. Depois, a condição e, por último, a bicondição ou a equivalência. Então, por exemplo, nós temos aí A ou não B. Eu tenho que primeiro fazer o não B, para depois fazer a expressão toda com o ou. Se eu tenho A e B implica em C, é como se eu tivesse A e B, no parênteses, implica em C. E não A e B implica em C. Então, essa ordem de precedência é importante nas operações lógicas que nós vamos fazer. Para a gente construir fórmulas lógicas, geralmente a gente usa as letras maiúsculas que estão mais perto do final do alfabeto, como P, Q, R, S, para representar fórmulas lógicas, e aí a gente abstrai detalhes dessa forma. Por exemplo, eu tenho uma fórmula desse tipo aí, A ou B e C implica em B ou não C. Então eu posso representar por P implica em Q, onde o meu P vai ser o meu lado esquerdo da fórmula, representando no caso A ou B e C. E o meu Q é o lado direito da expressão, que representaria B ou não C. Nesse caso aí, eu tenho como conectivo principal a implicação. Quando a gente vai construir tabelas verdades, esse conectivo principal ele vai ser o que vai aparecer na última coluna da tabela. E quando a gente vai escrever também tabelas, a partir dos seus componentes, eu tenho que explicitar todos os valores lógicos possíveis das formas. A verdadeiro, A falso, A ou B verdadeiro, A ou B falso. Eu tenho que representar em todas as linhas, todas as circunstâncias, os valores lógicos de cada expressão. Quando a gente vai construir também essa tabela, eu preciso de 2 elevado a n linhas, onde n é o número de fórmulas atômicas ou o número de proposições simples, como por exemplo, se eu tiver A ou B e C, se eu tiver 3 letras, então eu vou precisar de 2 elevado a 3 linhas, ou seja, vou precisar de 8 linhas. Essa quantidade de linhas ela pode ser determinada a partir do uso de uma árvorezinha, tá? Onde eu tenho as letras, cada nozinho dessa árvore é uma letra de afirmação, e cada ramo dela é a quantidade de nós, a quantidade de possibilidades. Então, na medida que eu vou tendo letras de afirmações, se eu tenho 2 letras, eu tenho 2 elevado a 2 nós, eu tenho 4 linhas, no caso. E se eu tenho 3 letras, eu tenho 2 elevado a 3 nós, então eu vou precisar de 8 linhas na minha tabela. Então, isso é importante quando a gente precisa estimar a quantidade de linhas que eu vou precisar na minha tabela. Nós vamos ver isso em breve. Vamos ver, então, um exemplo de construção da tabela verdade. Tá? Seja essa fórmula aí, A ou B, implica em não A ou B. Tá? Então, nós temos o conectivo principal, a implicação, são 4 linhas. P representa o lado esquerdo, A ou não B, e Q representa o lado direito, não A ou B. Então, a gente começa a tabela colocando em cada coluna as expressões atômicas, aquelas formas mais simples, começando, obviamente, sempre com as letras de proposição. Os valores lógicos possíveis de A ou B, tá? De A e B. E aí eu tenho não B, que eu vou precisar, eu tenho não A ou B e não A ou B. E lá na última coluna, como foi dito, o P implica em Q. P representando o lado esquerdo e Q representando o lado direito da expressão. Então, a nossa primeira linha, se eu tenho B como verdade, o não B vai ser falso. O A ou não B, então eu vou ter verdadeiro ou falso dá verdadeiro. O A ou B, verdadeiro ou verdadeiro, também dá verdadeiro. Negando essa expressão anterior, A ou B vai ficar falso. P implica em Q, eu tenho verdade, implica em falso, vai dar falso. Então, esse é meu resultado da última coluna aí. É falso porque V implica em F, dá F. A segunda linha, eu tenho não B agora é verdade, porque o B é falso. A ou não B continua sendo verdade, porque ambos são verdadeiros. A ou B verdadeiro. Negando essa expressão dá falso, V implica em F, dá F. A terceira linha, eu tenho que o B é verdadeiro, então não B é falso, então A ou não B, como ambos agora são falsos, desculpem, nós vamos ter como resultado falso.
Agora, quando eu olho A ou B, eu tenho falso ou verdadeiro, me dá falso. E mais uma vez, a minha implicação de P em Q dá F, porque eu tenho V implica em F. E a última linha da minha tabela verdade é V, não B vai ser V, porque o B é falso. Lembrando que quando a gente nega, a gente não está tornando algo falso. Quando a gente usa a negação, a gente está reforçando a mudança de sinal lógico daquela proposição. Tá? A ou não B verdadeiro, A ou B falso, não A ou B verdadeiro, P implica em Q verdadeiro, porque eu tenho agora F implica em V. Bom, nós temos mais um exemplo aí. A forma é A implica em B, que é equivalente a B implica em A. Conectivo principal é sinal de equivalência, conectivo de equivalência, 4 linhas, 2 letras de proposições, né? E P vai ser representar A implica em B e Q representa B implica em A. Então a gente coloca os 4 valores, né? As 4 linhas, desculpem, com os valores possíveis de A e B. E aí a gente faz na primeira linha A implica em B, V implica em V, então vai dar verdade. P implica em A, também verdade. P é equivalente a Q, tem o mesmo sinal, né? P e Q tem o mesmo sinal lógico, então é verdade. Na segunda linha, A implica em B vai dar falso, porque agora o B é falso. V implica em F, dá F. B implica em A, dá verdadeiro. P implica em Q, dá falso. A terceira linha, F implica em V e V implica em F, né? Dá, no caso, F implica em V dá verdade, B implica em F dá... V implica em F dá falso, que é B implica em A. Os dois têm sinais diferentes, falso. E a última linha, A implica em B dá verdade, porque falso implica em falso dá verdade. B também implicando em A dá verdade. P é equivalente a Q, como eles têm o mesmo sinal lógico, então a equivalência vai ser verdadeira. Então, mais um exemplo aí de tabela verdade. E aí nós vamos ter mais um exemplo, tá? Um exercício para a gente treinar. Então, eu vou construir a tabela verdade para essa expressão A ou não A implica em B e não B. Então, aí eu vou ter como conectivo principal, mais uma vez, a implicação. Vamos precisar de 4 linhas. E fazendo P A ou não A e Q B e não B. Então, colocando os valores lógicos possíveis de A e B aí, né, verdadeiro e falso, a gente coloca, nós vamos precisar em cada coluna a negação de A, a negação de B, A ou não A, B e não B, e a última coluna P implica em Q. No caso, P representando A ou não A e Q representando B e não B. Então, vamos lá. Se a gente faz a primeira linha, negando A e negando B, claro que vai ficar FF aqui. A ou não A, eu tenho V ou F dá V, B e não B, B é V e não B é F, vai dar F, né? O I, quando a gente tem o I, ambos têm que ser verdadeiros para a expressão ser verdadeira, senão ela é falsa. E, finalmente, P implica em Q, que é V implica em F, isso vai dar F. A seguir, nós vamos negando A, vai ficar F, negando B, vai ficar V. A ou não A vai continuar dando V, porque eu tenho verdadeiro ou falso, então vai dar verdadeiro. B e não B vai dar falso ou verdadeiro, vai dar falso. E P implica em Q, V implica em F, vai dar F. Mais uma vez, eu tenho a linha seguinte, não A vai ser verdadeiro, não B vai ser falso, A ou não A continua sendo verdadeiro, B e não B continua sendo falso, P implica em Q continua sendo falso, porque verdadeiro implica em falso, vai dar falso. A última linha dessa tabela é F, FF, ambos F, então não A vai ser verdadeiro, não B vai ser verdadeiro, tá? O A ou não A vai ser verdadeiro, o B e o não B, eu tenho F e F e V, eu vou ter F novamente. E, finalmente, P implica em Q também F. Então, a gente observa que nessa última coluna, a gente só tem valores falsos. Então, qualquer que seja o valor de A ou de B, a gente pode tirar essa conclusão. Qualquer que seja o valor lógico de A e de B, o resultado dessa expressão lógica aqui toda vai dar sempre falso. Tá certo? Por conta de como essas proposições foram conectadas a partir do I e do OU e a partir da implicação. Ok? Esse exercício seguinte aí é para que vocês treinem, tá certo? Que vocês treinem e tiver dúvida pode postar no fórum lá de dúvidas do módulo 1. Já que a gente falou
que aquele exemplo lá, a gente tinha tudo falso, aquilo tem um nome, tá certo? Eu tenho dois casos, duas situações. Eu tenho uma tautologia e uma contradição. Toda vez que uma fórmula assume sempre o valor verdadeiro, ou seja, independente dos valores lógicos das suas proposições, ela vai ter a última coluna sempre verdade. Eu chamo isso de tautologia. O exemplo mais simples de uma tautologia é há ou não há. Então, quando há é verdadeiro, não há é falso. Mas há ou não há, verdadeiro ou falso, vai dar verdadeiro. Então, eu sempre vou ter verdadeiro como resultado dessa expressão. Eu represento uma tautologia pelo valor 1. Mas vamos ver como a gente usa essa representação. Já uma fórmula bem formulada, um FBS, cujo valor lógico é sempre falso, que é aquele exemplo que a gente acabou de ver, isso é uma contradição, ou seja, independente dos valores que eu vou atribuir para as proposições, eu vou ter sempre na última coluna valores falsos. E o exemplo mais simples de uma contradição é há e não há. Porque quando há é verdadeiro, não é falso. Então eu tenho verdadeiro e falso, dá falso. Quando há é falso, não há é verdadeiro. Falso e verdadeiro vai dar falso. Então esse é um exemplo mais simples de uma contradição. Se eu tenho P equivalente a Q e for uma tautologia, P e Q são ditas equivalentes, denotando essa propriedade por P equivalente a Q. Isso significa o quê? Logicamente falando, se eu tenho uma expressão equivalente, é uma tautologia, eu posso substituir essa expressão P por Q e eu vou preservar o valor lógico da minha expressão. E aí, a partir dessa definição de equivalência, né, de tautologia e contradição, sobretudo das tautologias, a gente tem algumas equivalências lógicas, chamadas de equivalências tautológicas. O que quer dizer o quê? Que eu tenho uma expressão que eu posso trocar por outra e eu mantenho o valor lógico. São as propriedades que são muito comuns também na matemática. Por exemplo, a primeira propriedade aí é 1A. Eu tenho A ou B é equivalente a B ou A. Então, eu não tenho nenhum problema em inverter. Então, essa é a propriedade comutativa. Assim, quando eu tenho também um B aqui, A e B é equivalente a B e A. Eu tenho também, na 2, a propriedade associativa. Associativa da disjunção e associativa da conjunção. Tá? Então, quando eu tenho A ou B ou C, é equivalente a dizer que é A ou B ou C. Ou seja, o parênteses aí eu coloco só por uma questão de organização. Mas eu não preciso escrever o parênteses. Porque eu tanto faz eu fazer primeiro a opção A ou B, depois a operação com ou C, quando eu fazer logo B ou C, depois fazer o ou com A. Da mesma forma, o I aqui, tá certo? O I aqui, a conjunção de A e B, eu faço primeiro A e B, depois C, ou eu posso fazer primeiro B e C, depois A, eu mantenho o valor lógico. Já a propriedade 3, ela é um pouco diferente, é a propriedade distributiva. Ela diz o seguinte, que A ou, no caso da 3A, A ou B e C é equivalente a A ou B e A ou C. É como se o A ou aqui estivesse colocado em evidência, tivesse sido colocado em evidência, tá certo? Então, tanto faz. Se eu tenho A ou B e A ou C, ela também é equivalente a A ou B e C, no caso da 3A. Já a 3B é A e B ou C é equivalente a A e B ou A e C. Mais uma vez, como se tivesse colocado em evidência o A e I aí na expressão. A expressão 4A e 4B são as propriedades da identidade. Se você fizer A ou alguma coisa que é sempre falso, o zero, vai dar sempre A, ou seja, o valor lógico de A. Se A for verdadeiro, A ou zero vai ser zero, vai ser falso. Se A for falso, A ou zero vai ser falso. Por quê? Porque é o valor de A que vai prevalecer. Da mesma forma, quando você tem A e 1, vai ser o valor de A. O resultado da expressão que vai determinar o valor lógico de A. Se A é verdadeiro, verdadeiro e 1 é sempre verdadeiro, então vai dar verdadeiro. A falso e 1, falso e verdadeiro, vai dar falso, que é o valor de A. E a propriedade complementativa, que a gente já viu, o que é sempre tautologia, A ou não A vai ser sempre verdadeiro, porque quando A é verdadeiro, não A é falso. Quando A é falso, não A é verdadeiro. Então, eu vou ter sempre o resultado, como é um ou, eu vou ter sempre o resultado verdadeiro. Essa é a menor
a expressão mais simples que me dá uma tautologia. E a 5b é a expressão mais simples que me dá uma contradição, é sempre zero. Porque quando A é verdadeiro, não A é falso. Verdadeiro e falso vai dar falso, zero. Quando o primeiro A aqui é falso, o segundo vai ser verdadeiro, porque está negado. Então, eu vou ter como resultado da expressão o zero. Então, esse aqui, o 5b, é a expressão mais simples de uma contradição. Além dessas equivalências, existem outras que nós vamos ver no decorrer do nosso curso. Duas delas são as chamadas Lei de De Morgan. De Morgan foi um matemático inglês, Augusto De Morgan, do século XIX, que enunciou essas duas fórmulas que são clássicas, não só para a lógica, que também são aplicadas também na eletrônica. Tá? Então, De Morgan anunciou o seguinte, que a negação de A ou B é equivalente a você negar individualmente A e B. Da mesma forma, a negação de A e B é a mesma coisa, é equivalente a você negar individualmente A ou B, ou seja, não A ou não B. Você pode fazer essa demonstração pela tabela verdade, que você consegue demonstrar essa equivalência tautológica. São duas equivalências bastante úteis para a gente nas demonstrações lógicas que veremos logo a seguir. Assim também, existe a composição de proposições, onde a gente pode construir proposições a partir do que a gente já tem. Esse processo ele é chamado de composição de proposições. E imagine esse exemplo aí. A gente tem duas proposições. A significa Maria tem 23 anos e B, Maria é alta. Então, vamos fazer uma série de composições para a gente treinar e fixar bem essas operações lógicas elementares aí. Tá? Então, vamos lá. Então, imagine o seguinte. Se eu disser que Maria não tem 23 anos, eu estou negando A. Então, é não A. Se eu disser que Maria não é alta, eu estou negando B. Então, é não B. Se eu digo que Maria tem 23 anos e Maria é alta, eu estou dizendo A e B. Seguinte, Maria tem 23 anos ou Maria é alta. Então, eu tenho A ou B. A seguinte é, Maria não tem 23 anos, estou negando A, e Maria é alta. Então, não A e B. Depois, Maria tem 23 anos ou Maria é alta. A, não A ou B. Maria tem 23 anos ou Maria não é alta. A ou não B. E assim sucessivamente. E a gente tem aí a implicação. Se Maria tem 23 anos, então Maria é alta. Então, se A, então B. Se Maria não tem 23 anos, então Maria é alta. Se não A, então B. Maria tem 23 anos é equivalente a Maria é alta. A equivalência aí tautológica, ok? Então, é uma maneira que a gente tem de compor essas proposições.